Bom, normalmente uma análise da situação política do dia 5 de janeiro rende muito pouco assunto para conversa, porque é o Réveillon, em geral a posse do presidente da República, que é onde não acontece muita coisa, né? É uma formalidade, mas um sinal de como anda a situação política brasileira é o fato de que, ao contrário do que seria de se esperar, nós temos muitos assuntos para tratar aqui, né? Primeiramente, nós temos que destacar a atividade política que foi feita em Curitiba, né, na passagem do ano, em torno da campanha pela liberdade do ex-presidente Lula. É uma atividade muito importante, marcando a continuidade da campanha política, né? Vários companheiros de muitos estados do país se dirigiram para lá para realizar essa atividade, que foi uma atividade bastante animada, que poderia ter sido muito maior, né? Se verifica mais uma vez o fato de que há setores que falam que são a favor da liberdade do ex-presidente da República, mas na realidade não estão muito dispostos a investir nenhum tipo de atividade em torno dessa campanha, né? O que se via lá eram alguns setores do PT mais ligados ao próprio Lula e setores de base do PT que foram por sua própria iniciativa, né? Uma coisa que a gente deve destacar sempre, deve marcar sempre, para que as pessoas comecem a pensar sobre isso daí e analisar, é que o PT festejou aí a eleição de 60 e tantos deputados, né, de 4 ou 5 governadores estaduais, e que são recursos importantes para uma luta política, se fossem colocados a favor de uma luta política, né, mas você não vê a tradução dessas vitórias no que diz respeito à mobilização popular. Se houvesse algum interesse mínimo, né, da maioria dos eleitos, uma parte, logicamente, esteve lá, convocou, mas uma parte muito minoritária. Se houvesse da parte dos demais, da maioria, um interesse em levar adiante a campanha política pela libertação do Lula, nós, logicamente, teríamos um acontecimento de grandes proporções em Curitiba, né? Nós, como Partido da Causa Operária, fizemos a nossa parte, levamos aí mais de 10 ônibus para Curitiba para realizar essa atividade. Eu acho importante também chamar a atenção em torno dessa questão, porque cada militante de esquerda, cada militante do PT deve se perguntar o seguinte: se esses governadores, se esses deputados, e também os prefeitos e vereadores, né, deputados federais, estaduais e senadores eleitos, não estão dispostos a investir aí na mobilização popular para libertar a grande liderança do seu próprio partido, né, no que eles vão investir exatamente? Não vão investir em absolutamente nada, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa política, né, da ala direita do PT, mas é importante deixar claro que dentro do PT há duas políticas distintas e que, do ponto de vista do aparelho partidário, né, a maior parte desse aparelho não está voltada para nenhum tipo de mobilização, né? Nós vamos ver para que tipo de política que ela está voltada. Mesmo assim, a atividade foi importante, né, foi significativa, mostra que existe um potencial muito grande de mobilização que deve ser impulsionado esse ano aqui, né?
O caso Lula continua sendo um problema importante na situação política, não tão urgente quanto foi na época eleitoral, porque na época eleitoral se tratava de tirar o líder do PT da disputa para poder eleger um elemento golpista, nesse caso, Bolsonaro. Mas o problema continua aí, né? A maior liderança do país, a maior liderança do país em termos de popularidade, está presa, né? E é um problema que o regime político não conseguiu até agora efetivamente assimilar. Ele continua criando um efeito, né? E impulsionando uma polarização política no interior do país. É muito significativo que o Bolsonaro, numa das suas habituais tiradas, né, falou que eu espero que os governadores do Nordeste não venham me pedir nada porque eu não sou governador deles. Eu não sou presidente deles, né? O que é uma coisa meio idiota de falar, porque ele estaria renunciando a ser presidente de uma parte expressiva do país, né? Que é todo o Nordeste brasileiro. E falou, né, isso aqui é muito interessante, falou, o presidente dele está lá em Curitiba, quer dizer, meio que, né, numa espécie de lapsus língua aí do Bolsonaro, coisa que não é raro no caso dele, ele deu a entender que, pelo menos na cabeça dele, existe uma espécie de dualidade de poderes no país, né? Existe o presidente que foi eleito, e que tem, evidentemente, uma má consciência. Existe o presidente que não foi eleito, mas que seria eleito e que tem mais voto do que o presidente eleito, que está em Curitiba. Logicamente que essa situação não é artificial, nem é uma invenção do Bolsonaro, é uma realidade. E um dos problemas do regime político justamente é superar essa crise, né? Por que o regime político teria que superar essa crise? Porque à medida que o governo Bolsonaro se enveredar por caminhos tortuosos e dificuldades, logicamente que a alternativa ao governo está pronta, né? É um grave problema para o regime político. Expõe um flanco extraordinariamente vulnerável do governo, que já tem aí uma oposição que, no fundo, muita gente sabe que essa oposição é majoritária em relação ao próprio governo, vem dos resultados eleitorais, né? Então, esses acontecimentos aí, eles denotam, eles trazem à tona uma realidade que a gente deve considerar sempre que a gente considerar a situação política brasileira. Quer dizer, em resumo, o problema Lula, que foi o problema central do ano passado, de todo o ano passado, não está nem um pouquinho encerrado, né? Ele continua aí de uma maneira diferente, apesar da vitória das manobras eleitorais fraudulentas dos golpistas e da direita.